dar um spoiler aqui bem rápido sobre a história da Daico, porque aqui realmente hoje vai ser bastante dica técnica. Quem tá no fundão, tá ouvindo bem? Tá tranquilo? Tranquilo? Beleza. Quem tiver em pé, ainda tem espaço aqui na frente, pode ficar à vontade, tá? Pessoal, um brief bem rápido sobre a história da Daico, aí a gente já começa com parte realmente do dia a dia. Para quem não conhece, a Daico é uma empresa que tem mais de 100 anos de história no mercado, pessoal. É uma empresa que vem aí lutando contra o tempo, sempre buscando novas tecnologias, trazendo novidades para o mercado. E não é de hoje, desde quando a Daico se iniciou. A Daico iniciou sua história por volta do ano de 1905. E desde então, sempre buscando coisas melhores para novas tecnologias para uso automotivo. Para quem não conhece aí, a Daico foi a primeira empresa que desenvolveu e patenteou as correias Polives, pessoal. Então essas correias Polives utilizadas até hoje em veículos, enquanto existir veículos com combustão interna, seja ela ciclo diesel ou ciclo Otto, vai ter correia Polive. Foi patenteado pela Daico, isso em 1970, para o Ford Mustang, juntamente com a Ford. Então a Daico e a Ford sempre foram boas parceiras. Então a Daico com a Ford desenvolveu as correias Polives. Tensionadores automáticos também, que são os tensionadores com molas, também foi desenvolvido, patenteado pela Daico. Então é a patente Daico. Não só isso, pessoal, a Daico sempre buscando novas tecnologias, foi lá e comprou a marca de correias Pirelli. A Pirelli, que já fornecia para grandes montadoras, a Daico foi lá e comprou a marca de correias Pirelli, alavancando ainda mais aí sua participação no mercado. Hoje a gente é líder global aí no segmento de fornecimento de peças para montadoras e no mercado de reposição. Em 2007 também, pessoal, a Daico fez a aquisição da marca de polias e tensionadores, a Nitron. Então muita gente utiliza a Nitron, mas não sabe que a Nitron pertence ao grupo Daico. Então desde 2013, tanto garantia, suporte, o que vocês precisar sobre a Nitron é a Daico que fornece, ok? Isso em 2014, que é referente da Nitron. E em 2007 também, um pulo bem grande que a Daico deu. Por quê? Em 2007 a Daico fez algo tão improvável, que foi correias imersa ao óleo. Quem diria, né? Uma correia que trabalhava, que não podia, é totalmente inimiga do óleo, de repente existe uma correia que trabalha imersa ao óleo e para uma alta quilometragem. Você pega o caso do Ford Ka, por exemplo, 1.0 12 válvulas, que é uma correia para 240 mil km, ou seja, é uma altíssima quilometragem. Claro que precisa ter alguns cuidados, a gente vai chegar lá um pouco mais na frente, tá? Mas realmente é uma correia de altíssima tecnologia para suportar tudo isso, tá bom, pessoal? É uma correia que veio para substituir realmente a corrente. Então, é uma correia para uma alta quilometragem. Hoje estamos na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Então, é de lá que vem todo o nosso fornecimento de peças, tanto para montadoras quanto para o mercado de reposição aqui do Brasil, é da nossa planta que fica em Indaiatuba, interior de São Paulo. Estamos em cerca de 42 localizações e 21 países. Então a Daico tem fábricas espalhadas pelo mundo inteiro, pessoal. Aqui no Brasil não fabricamos correias, nem de acessórios, nem correias sincronizadoras. Aqui no Brasil é somente polias e tensionadores. As correias são importadas da Argentina, uma parte dos Estados Unidos, da Itália. Enfim, a gente tem outras fábricas no mundo inteiro que acabam fornecendo para o Brasil. Mas a grande fatia mesmo acaba vindo aí da Argentina. A Daico, como eu falei, é líder aí no segmento de fornecimento de peças para montadoras. Não só montadoras do dia a dia, digamos assim, uma Volkswagen, uma Fiat, mas sim montadoras premium também. A Daico hoje em dia, 100% das Ferraris sai original de fábrica com correias Daico. Então é um carro, se fosse uma correia ruim, não sairia em um carro tão premium. E 100% das Ferraris sai com correias Daico. Não só linha leve, mas linha pesada. As principais montadoras de linha pesada saem original de fábrica com correias Daico, pessoal. Quem tiver em pé aí, ó, ainda tem espaço aqui na frente, ó, pode ficar à vontade, tá bom? Então, pessoal, as principais montadoras, Mercedes, MAN, Scania, saem original de fábrica com peças Daico. Isso não quer dizer que é correia, enrolamento e polias Daico. Quer dizer que a Daico tem componentes nesse motor e não o sistema inteiro, ok? E nosso portfólio aqui no Brasil, qual que é? Para começar, o carro-chefe, correia sincronizadora. Então é o primeiro item que a Daico chegou aqui no Brasil, que são as correias sincronizadoras, e é líder aí
é o carro-chefe da Daikin, é correia sincronizadora. Mas tem mais itens e a tendência é ainda mais aumentar. Então temos tensionadores de distribuição, que são os tensionadores de correias sincronizadoras, polias guias, tensionadores de correia de acessórios, as correias de acessórios, mangueiras de arrefecimento, cabos de ignição e agora na Automec a Daikin lançou também a linha de itens de suspensão e direção. Pivôs, terminais de direção e braços axiais, ok? Então é uma linha que já está no mercado para atender todos vocês com qualidade de Daikin. Lá fora a gente já tem essa linha no mercado. Então a Daikin já tem essa linha lá na Itália, só está trazendo essa linha para o Brasil. Lá fora a Daikin tem muito mais itens e aí a tendência é cada vez migrar mais itens aqui para o Brasil, ok? E aqui a gente vai começar sobre as correias V, né, pessoal? Muita gente fala assim, poxa, correia V é assunto do passado. Até que só que ainda tem alguns carros em campo ainda e muita gente tem algumas dúvidas ainda sobre correia V. As correias V tem a função aí de girar alternador, direção, enfim, acessórios. Só que tinha um grande problema. Um carro antigo, por exemplo, que seria completo, né, alternador, direção, ar-condicionado, seria uma correia para cada acessório. Quando dava problema, você tinha que tirar todas as correias, porque geralmente era a última correia, a correia do lado do bloco, que recebia mais caloria, que dava problema. Você tinha que tirar todas as correias para acessar ela. A Daikin foi lá, desenvolveu as correias Poli-V, com uma grande função. Ela faz a mesma função das correias V, porém com um grande diferencial. Na maioria dos casos, é uma única correia para girar todos os acessórios, na grande maioria dos casos. Então ela consegue serpentear, é muito mais flexível. Ela consegue serpentear em todo o sistema, conseguindo girar todos os acessórios com uma única correia. E com grande vantagem. Além disso, por ela ser mais flexível do que uma correia V, ela consegue deixar as polias de acessórios ainda menores, aumentando a rotação do acessório e aí tendo um funcionamento melhor. Então realmente as correias V vieram para ficar, ok? E as correias Poli-V vieram realmente para ficar. E sobre as correias V, com a identificação, pessoal, realmente é um assunto do passado, mas é bom a gente ter essas informações, porque ainda acaba aparecendo no dia a dia, surgindo essas correias, não tem jeito, acaba vindo carros mais antigos. As correias V, nesse caso, 11A0760. O 11 é a largura da correia em milímetro, o perfil da correia em milímetro. O A é apenas um divisor de código, então poderia ser qualquer letra. A Daikin utiliza a letra A. E 760 milímetros em todo o seu perímetro, pessoal. Então, se você pega uma correia dessa, você pode colocar ela na régua medidora de correia, que ela vai ter exatamente, pode ter essa medida aqui, ou uma variação de 5, até 5 para mais ou 5 para menos. Já vou explicar sobre essa variação também, tá? E além disso, veio outras evoluções, que foram as correias 2 traços. O que são correias 2 traços? São correias, duas correias V unidas no mesmo tecido. É denominado de correias 2 traços. Pessoal, toda correia V e correia Poli-V tem uma tolerância de até 5 para mais ou até 5 para menos. Isso é bom na hora da venda, na hora da compra. Como assim, Romário? Vamos lá. Isso significa que, se você precisa de uma correia V, uma 11A0760, vai comprar, não tem exatamente a correia, mas você pode comprar uma 765, 763 ou 5 para menos também, 755 acima. Então tem dentro do original, comparado ao original, você tem 5 para mais ou 5 para menos para estar montando no sistema. Isso tanto correia V quanto correia Poli-V, exceto correias Poli-V elástica. Então, correia elástica não tem tolerância nenhuma, tá bom, pessoal? Então, realmente isso é muito bom. Por quê? Facilita na hora de comprar. Nem sempre vai ter exatamente aquela correia ali. Então, seja sistema basculante, né, ou com tensionador, o próprio sistema já é desenvolvido para absorver esses 5 para mais ou 5 para menos, ok? Só que aí tem um grande problema. Alguns carros, por exemplo, eu vi que aqui tem bastante, L200, você pega um Kia Bongo, um HR, por exemplo, é duas correias V em paralelo nas mesmas polias. Se uma for maior que a outra, aí tem dor de cabeça. O que acontece, pessoal? Opa, a mulher tá ligando para alguém aí. O que acontece? Como ela tem essa tolerância, tá? Por mais que esteja escrito o mesmo código na correia,
ela pode estar 2, 3 milímetros, uma maior que a outra, mesmo escrito o mesmo código. Aí se você pega duas correias com o mesmo código e aplica no L200, por exemplo, o que acontece? Se uma tiver um pouquinho maior que a outra, vai ficar forçando uma correia mais que a outra, uma vai estar patinando no sistema e gerando ruído. Então, para evitar isso, a Daikin foi lá e lançou as correias 2X. O que são correias 2X? São correias aferidas, correias gêmeas. Isso significa que as duas correias têm exatamente o mesmo tamanho. Na Daikin, elas são aferidas, elas vêm para o mercado amarrada, justamente para não separar no estoque. Além de estar dentro da mesma embalagem, ela vem amarrada uma na outra. Então, pegou um carro, um L200, por exemplo, um HR, um Kia Bongo, que usa duas correias V em paralelo nas mesmas polias, sempre utilizar as correias 2X, tá bom? Para evitar tipo de ruído. Às vezes você libera o carro do cliente, no outro dia de manhã, a primeira partida, aquele ruído muito alto. Por quê? Questão de patinação no sistema, a correia está só patinando. Uma está muito esticada, a outra está folgada e começa a gerar ruído, ok? E sobre alguns diagnósticos do mercado, sobre correia V. Pessoal, tudo que eu vou mostrar aqui sobre diagnóstico, realmente é coisa que acontece no dia a dia no mercado. Então é coisa que mais acontece no mercado, a gente pega, traz para a nossa palestra, para evitar que aconteça, que saibam diagnosticar no dia a dia, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, é clássico, né? A questão da contaminação. Aquele bendito desengripante mágico. Correia tá fazendo ruído. Jogou desengripante, na hora, silencia, né? Ah, você tá resolvendo o problema? Não, você tá tapeando. Se a correia tá fazendo ruído, tem alguma coisa errada no sistema. A partir do momento que você joga um pouquinho de desengripante, qualquer que seja, infelizmente ele acaba contaminando a correia. Ele acaba agredindo a correia, ela começa a se deteriorar, soltar os pedacinhos. Ou até mesmo sair os cordonéis de dentro dela, devido àquele desengripante, aquela pequena pitadinha de desengripante que acabou batendo. Então, correias, pessoal, não pode colocar qualquer derivado do petróleo, nenhum agente químico na correia, ok? Se está fazendo ruído, tem alguma coisa errada no sistema. Então, é sempre analisar para ver o que realmente está acontecendo. Tensão incorreta. Às vezes a correia está fazendo ruído, o cara vai lá e tensiona mais. Aí continua, vai lá tensionando, tentando diminuir o ruído, aumentando a tensão da correia. Chega um momento que a correia acaba se partindo. Aconteceu isso e, infelizmente, não tem nem como cobrir uma garantia, por mais que é um valor tão baixo, mas isso aqui é realmente sinônimo de tensão muito alta, tá bom, pessoal? Então não é sempre a questão de tensão baixa que acaba gerando ruído, ok? E, como eu falei, montou no HR, por exemplo, no L200, duas correias, uma é maior que a outra, quando está fazendo ruído, tirou a correia, ela vai estar assim, ó, vitrificada as laterais. Por quê? As correias, pessoal, nas laterais, é a atração delas, as correias V e correias poli V. Então esses dentinhos aqui, ó, que tem nas correias V, é apenas para deixar ela mais flexível. Até existe correia sem esses dentinhos. Só que são correias industriais. Correias essas que tocam polias gigantescas. Se você fosse colocar ela no uso automotivo, que são polias bem menores, infelizmente ela ia danificar em pouco tempo. Por isso que toda correia para o uso automotivo tem que ter isso aqui, ó, esses cortezinhos, para deixar ela mais flexível e dissipar melhor o calor. É somente isso a questão dos dentinhos. É por isso que no código da correia tem um C no final. O C é exatamente Cogger. Cogger são esses dentinhos que tem nas correias V. Muita gente vê, quem já é mecânico não, mas principalmente cliente quando compra a peça. Ele vê a correia assim, ele acha que é correia dentada, ele acha que tem a mesma função e é totalmente diferente, ok? Então, quando perde o atrito lateral da correia na polia, seja por tensão baixa, seja a correia errada no sistema. Por que correia errada? Por exemplo, no sistema seria uma 11A. O cara não achou, mas achou uma 10A para comprar, uma 10A. É 1 milímetro mais estreito. O que acontece? Ela vai descer, vai pegar no fundo da polia. Toda correia V, pessoal, ela não pode chegar no fundo da polia. A partir do momento que ela chega no fundo, ela começa a perder o atrito nas laterais e ela começa a não rotacionar o acessório direito. É onde ela fica assim, ó, vitrificada. É por isso que gera ruído, devido à patinação que ela está ocorrendo no sistema, ok? E sobre correia poli V? A identificação das correias poli V é totalmente diferente das correias V. Nesse caso, são conhecidos como correias PK. Nesse caso, 6PK 1700. 6 é o número de ribs, né?
ou estrias, canaletas, como é conhecido, vários nomes em cada lugar, né? É o número de estrias. Então começa de 3 e vai até 20 PK, depende da aplicação, claro. PK é sempre o perfil automotivo. Por quê? Existe perfil PJ, PX, que são perfis industriais, são perfis que não é para uso automotivo. Você olhando para a peça até aparenta ser igual, porém o ângulo da estria é diferente. A vida útil também vai ser bem diferente, vai ser bem menor. Então, para o uso automotivo, tem que ser o perfil PK. E 1.700 milímetros em todo o seu perímetro, tá bom, pessoal? Mais uma vez, variação. Pode ter uma variação no tamanho, ok? Na hora da compra também pode ter essa variação também as correias Polivês convencionais, ok? Então, por que correia Polivê? Porque é como se fosse várias correias V unidas, micro correias V unidas no mesmo tecido. Teve outras variações dessas correias também. As correias DPK, que são correias que têm estria dos dois lados. Qual que é a função de uma correia que tem estrias dos dois lados? É exatamente tirar acessório pelos dois lados. Então, ela acaba deixando o sistema ainda mais compacto. Em vez dela fazer um monte de volta, deixar o sistema muito grande, infelizmente as montadoras buscam hoje em dia o quê? Deixar o sistema ainda mais compacto, liberar espaço ali no cofre do motor. E aí o que acontece? Ela gira acessório pelos dois lados. Então, em vez de ela estar passando por uma polia guia, ela já está girando um acessório. Isso é um ganho muito bom também. É utilizado na linha Audi, Land Rover, alguns Volks. É realmente uma correia que também é uma evolução muito boa aí para o mercado automotivo, ok? Na Maré também é utilizado esse tipo de correia, eu acredito que foi o primeiro carro que saiu com esse tipo de correias, ok? Tem que falar no nome dela, né? Se não sair o nome dela, não é palestra, né? É a praga, né? Pessoal, aberração. Outra evolução que veio, se tem algum fã de Maré, me desculpa, tá? É zoeira, tá? Quem defende, gosta. Quer acabar com a palestra agora? Não, é um carro bom, só que tem que ser cuidado, todo mundo sabe disso. Isso? Não. Aí vocês concluem, tá? Eu tô falando no começo, ó. Pessoal, além disso, veio outras variações que foram o quê? As correias elásticas. Essa realmente é uma correia muito boa. Ela acaba também tirando o peso do motor, que é isso que as montadoras buscam hoje em dia, que é reduzir o peso do motor. Ela não necessita de um tensionador para tensionar ela. Ela é autoelástica, autoajustável. Porém, tem que ter alguns cuidados no momento de aplicar essas correias, ok, pessoal? E o principal elemento que diferencia de uma correia elástica para uma correia convencional é isso aqui, ó, os cordonéis. Os cordonéis de uma correia convencional é um cordonel de poliéster. Já uma correia elástica são cordonéis de poliamida, pessoal. São cordonéis elásticos, porém não é elástico que você puxa, ele vai e volta, tá? Ela é elástica somente para entrar no sistema. A gente até recomenda, montou uma correia elástica, precisou retirar para alguma coisa, qualquer manutenção que seja, sempre fazer o quê? Cortar essa correia, não reutilizar. Por quê, Romário? Vamos lá. A correia ela foi desenvolvida para esticar somente para entrar no sistema. A partir do momento que você estica para entrar no sistema, ali ela teria que ficar até o final da vida útil. Mas precisou tirar, aí você vai esticar para sair do sistema, mais uma vez, esticar para montar. O que acontece? Infelizmente ela estica e fica, estica e fica. Quando você monta pela segunda vez, ela pode estar muito grande no sistema. Não é sempre que acontece, a gente sabe. Ah, Romário, já montei e nunca aconteceu nada. Sorte, mas pode acontecer. Para não correr um risco, o indicado é sempre substituir, tá bom, pessoal? Então ela estica e fica. Infelizmente, ela fica muito grande no sistema. A tendência é gerar ruído no sistema ou acabar pulando para fora. Então, não recomendamos reutilizar correias elásticas, ok? Sobre diagnóstico de correia Polivês, esse é bem interessante também. Isso aqui é carro... Pessoal, isso aqui acontece muito, que é questão de contaminação. Quando eu falo contaminação, não é somente de óleo, tá? Qualquer agente externo que esteja na correia é contaminação, ok? Isso aqui é o clássico, que é a questão de sujeira nas polias. Infelizmente, muita gente tira as correias, é plug and play, né? Tira a correia velha e monta a nova. Quando você tira uma correia velha no sistema,
A grande tendência é de ficar sujeira na extremidade aqui, ó, das estrias, no fundo da estria. Essa sujeira, quando você monta a correia nova acaba puxando essa sujeira que está no fundo da estria. Infelizmente, essa sujeira vai para o fundo da estria, ela fica brilhando assim, ó. Que nada mais é essa sujeira do que resquício de borracha que deixou a correia velha. A correia velha acabou deixando pedacinho de borracha no sistema. Ou muitas vezes pedrinha de areia, tá bom? Aqui mesmo que tem muito minério, contaminação, aqui é campeão, né, de contaminação por minério. Em qualquer lugar, aqui é campeão sempre, no Brasil inteiro. Mas essa questão de contaminação, pessoal, vai tirar a correia velha, vai colocar uma correia nova, limpa as polias, passa um pincelzinho, bate um jato de ar, tem alguma coisa que não está saindo, passa alguma coisa pontiaguda, isso em todas as polias. Porque, infelizmente, quando monta uma correia nova, que essa correia acaba puxando essa sujeira, gera ruído. Aí muitas vezes o cara vai lá, tira essa correia, leva na autopeça, troca por uma outra Daico ou por uma outra de outro fabricante. Resolve, né, a situação. Por que que resolve? A primeira correia que ele montou no sistema já limpou todas as polias. As demais que ele montar, seja Daico ou qualquer fabricante, não vai mais gerar ruído, porque as polias estão limpas. Então, para não correr o risco de fazer retrabalho, pessoal, sempre limpar as polias, ok? A gente até foi em uma oficina hoje, o cara deu um ótimo feedback referente a isso. Já há muitos anos assisti uma palestra Daico que falava exatamente sobre isso. Ele passou a fazer e realmente funciona, ok? Então, pessoal, realmente é uma coisa que acontece muito no dia a dia. Então, tá fazendo ruído? Não é só tirar e trocar. Realmente tem que analisar para ver o que realmente está acontecendo, ok? Outra coisa, a questão de desalinhamento. O principal fator de desalinhamento nas correias de acessórios é isso aqui, ó, a falta de troca de tensionador. Ou seja, tá aqui a correia velha e o tensionador velho. Tá aí, tá perfeito. Quando você monta a correia nova no sistema, é uma outra carga que vai exercer em cima do tensionador. A tendência é ele entortar e jogar a correia para fora. Infelizmente, ela entra em contato com algum elemento fixo do motor ou sobe em cima da aba. Geralmente as polias, a aba de fora é um pouquinho mais alta. Sobe em cima daquela aba e corta a correia. Acaba desfiando toda a correia, ok? Então, pessoal, vai trocar correias, sempre indicar, tem que trocar o tensionador. É um parzinho, né? Ou seja, é um time aqui. Se um não vai bem, o outro também não vai bem. Então não adianta colocar uma correia nova e não trocar o tensionador. Se ele tiver com qualquer desgaste, a correia nova não vai compensar na questão do desgaste. Ok, pessoal? Outra dica de ouro aqui é referente à Renault. A Renault, os motores 1.6 16 válvulas, as polias têm 6 estrias. Só que a correia correta que vai nesse sistema é uma correia 5 estrias, para ferrar a vida do aplicador, né? Infelizmente, causa muita dor de cabeça isso, porque começa a desfiar a correia, o cara troca de marca, coloca a original e vai desfiando a correia. Pessoal, minha Renault 1.6 16 coloca sempre a correia 5 PK. Uma das estrias vai ficar sem a correia. Na grande maioria é a estria do lado do bloco, tá? A estria do lado de dentro, vai ficar sem a correia. O que acontece? Essa estria, ela é um pouquinho mais estreita do que as outras. O peso que era para ser distribuído em 5 estrias vai estar apenas em uma. Aí a estria acaba rompendo e, infelizmente, para acabar de completar, como é a estria do lado de dentro do motor, na rotação do motor, ela acaba entrando para dentro da correia sincronizadora. E aí acaba enrolando na polia do virabrequim, pulando o ponto, pulando o dente e tirando o carro do sincronismo. Então, deixa de ser uma correia errada no sistema e passa a ser, no mínimo, aí um cabeçote de um Renault 1.6 16, que não é nada barato para fazer. Então, pessoal, dá uma olhada sempre na etiqueta. Tá na dúvida? Entre em contato com a gente. Não façam as coisas na dúvida, tá bom? Até porque, nesse caso aqui, a correia não é, pessoal, no caso a correta é a 5PK 1750. Se monta a 6PK 1750, nem é aplicada para esse carro. Fabricante nenhum vai cobrir uma garantia de uma peça que deu problema no carro que ela não é indicada, ok? Então, infelizmente, acaba ficando um prejuízo, porque não é uma correia que nem é a indicação, ok? Dá uma olhada sempre na etiqueta, não façam na dúvida, tá ok? Então, minha Renault, só para frisar mesmo, minha Renault 1.6 16 é uma correia 5 estrias. E sempre deixar a estria do lado interno sem a correia, tá bom? Não adianta montar uma de 6 PK, uma de 5 estrias, também 5 PK,
e montar do lado errado, que vai acontecer a mesma coisa, ok? Na dúvida, dá uma olhada, a polia damper, ela é um pouquinho mais estreita, a polia de dentro, tá bom? É onde você consegue identificar. Ou então, pode entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá ok, pessoal? E o final da vida útil, a correia de acessórios chegou nesse estado, ela precisa ser substituída. Já deu o que tinha de dar, realmente é a vida útil dela, ok? Pessoal, sobre correia V e correia Poly V, alguma dúvida? Tranquilo? Tá de boa? Vamos lá. Falar um pouquinho de novas tecnologias. Isso aqui é bem interessante. Para quem não conhece esse motorzinho aqui, é os motores THP, equipado aí na linha PSA, Mini Cooper e BMW. Olha que interessante esse sisteminha aqui, pessoal. A correia de acessório, ela toca na polia do virabrequim, a polia damper, no compressor do ar-condicionado, no alternador e no tensionador. Mas ela não passa pela bomba d'água. A bomba d'água fica isento da correia, não passa pela polia da bomba d'água. Por quê? Esse motor é equipado com um sistema que chama Sistema Comutável de Bomba d'Água. Esse sistema comutável foi patenteado, desenvolvido pela Daico. O que acontece? Para rotacionar a bomba d'água, ou seja, a bomba d'água desse sistema, ela não funciona constantemente. Ela funciona somente quando precisa circular o líquido de arrefecimento. Tem um sisteminha aqui chamado sistema comutável, que é um atuador elétrico, exatamente esse daqui. O que acontece? Ele fica desacoplado. Quando precisa circular o líquido de arrefecimento, ele recebe um pulso elétrico aqui, ele acopla e aí uma parte dele pega nas costas da correia e a outra parte pega na polia da bomba d'água. É uma polia de ferro com a volta emborrachada para ter o atrito e não gera ruído. E aí ele fica sempre ativando e desativando somente quando precisa circular o líquido de arrefecimento, tá bom, pessoal? Qual que é o ganho disso? Principalmente a questão de emissões de poluentes. O carro chega na temperatura ideal de trabalho muito mais rápido, principalmente de manhã na primeira partida. Então o líquido de arrefecimento está paradinho ali no bloco, ok? Não vai estar circulando no bloco. O líquido de arrefecimento chega na temperatura ideal de trabalho mais rápido. A vida útil da bomba d'água vai ser maior e se a temperatura de trabalho do motor está mais perfeita possível, a queima vai ser melhor e também reduz o consumo de combustível, ok? Aqui está, na questão, pessoal, de aplicabilidade. Vai montar esse sisteminha aqui ou precisa tirar para qualquer manutenção? Sempre, aqui tem um rabichinho, vocês vão puxar, ativou aqui. Você vai deixar, ó, vou até fazer na luz, puxa e engata ele aqui. Por quê? Você desacopla ele. Senão você tem dificuldade na hora de montar, que ele fica apertado nas duas polias, ok? Então desacopla. Montou no sistema, torqueou, coloca o plug. Por último, você vai fazer o quê? Desacoplar, ok? Não esqueça. Aí tá certo. É dois donos no carro. Então, pessoal, é sensível, hein? Pessoal, só para não perder o foco. Então, é um sisteminha bem interessante que foi patenteado, desenvolvido pela Daico. Aqui está um vídeo mostrando o funcionamento dele. Observem que o sistema está funcionando e a bomba d'água parada. Quando precisa circular o líquido de arrefecimento, ele vai acoplar e aí a bomba d'água funciona. Um ponto verde? Quem tem um ponto verde aí, tá? Já foi? Show. Então, pessoal, ele fica sempre fazendo esse trabalho, acoplando e desacoplando. Vamos lá. A questão aqui, pessoal, observem que ele vai ficar sempre nessa função, acoplando e desacoplando, deixando a bomba d'água, às vezes trabalha, às vezes não. Somente quando realmente precisa circular o líquido de arrefecimento, ele recebe um pulso elétrico e acopla, ok? Então, é exatamente esse curso que eu fiz aqui. Esse curso que tem a questão da haste dele. Ele vai acoplar somente um pouquinho para fazer essa bomba d'água girar. Tá bom, pessoal? Então, os motores CHP é um sisteminha bem bacana. Foi patenteado pela Daico. Uma outra
particularidade desse motor é isso aqui, ó. Esse tensionador aqui. Ao invés dele ter molas helicoidais, como qualquer outro tensionador geralmente, ele tem micro barras de torção, que é igual suspensão de carros antigos, por exemplo, que é chamado de facão, né? São barras de torção mesmo. Por que tem que ter barra de torção, pessoal? Por ser um sistema que a correia precisa realmente ser bem tensionada aqui sempre, ou seja, depois de muito tempo aí, ter rodado muito, qualquer perca de carga que tivesse na mola, quando ele acoplasse, a correia ia chicotear ou ia pular para fora. Para evitar isso, a Daico foi lá e desenvolveu, juntamente com as montadoras, esse tensionador com micro barra de torção. Exatamente a mesma teoria dos carros antigos, que é chamado de facão, conforme eu falei. Tá bom, pessoal? Então, é uma tecnologia bem interessante, um sistema bem inovador, ok? Mudando de assunto agora, passar para as correias sincronizadoras. Essas daqui, geralmente, pessoal, quando quebra, a gente já sabe a dor de cabeça que é. E qual... Cara, vocês aqui devem ganhar muito dinheiro trocando correia, porque é muito minério. 60 mil, é 60 mil, pode rodar. Roda. Vou falar o quê, né? Vocês estão certos, tá bom? A correia toda cheia de trinca. Dá pra rodar mais um pouco? Dá. Dá pra usar mesmo? Aí tá certo. Tá certo, né? Pô, pessoal, totalmente diferente da... Esse cara é demais. Totalmente diferente das correias de acessório, as correias sincronizadoras têm realmente a função aí de fazer o sincronismo do motor. Quando o cliente fala assim, dá para rodar mais um pouco, que quebra, aí a dor de cabeça é maior, o prejuízo é maior. Dá para rodar, mas tem um risco de quebrar. A validade é tanto, o risco é seu. Mas depois não vou nem olhar. Pode desmanchar para trocar ou nem olha. Tá certo. Se for para olhar, já é para trocar, né? Mentiroso. Nossa. Gente, então, pessoal, o principal elemento que diferencia uma correia sincronizadora para uma correia convencional, correia de acessórios, é isso aqui, ó, os cordonéis. Os cordonéis da correia de acessórios são de poliamida ou poliéster, né? Já os cordonéis da correia sincronizadora são cordonéis de fibra de vidro, pessoal. Cordonéis extremamente forte ao torque. Para você ter uma ideia, uma correia de 25 milímetros de largura, ela suporta até 2.500 kg de torque, de peso. Porém, infelizmente, é uma correia que você não pode dobrar mais que o peso de uma polia, tá? A partir do momento que você dobra mais que a volta de uma polia, infelizmente você danifica esses cordonéis. Você vinca esses cordonéis e ela passa a perder mais de 90% da sua capacidade de torque. Ou seja, qualquer momento ela vai romper, muitas vezes até na partida, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado. Correia sincronizadora não pode ter certos manuseios, vou falar um pouco mais na frente dela. Então, tem gente que tem aquela mania de fazer assim com correia, né? Para economizar espaço, para guardar. Cuidado com isso aí, tá bom, pessoal? Então, a correia é extremamente resistente. Tem que ter alguns cuidados no momento da manutenção, tá bom? E outra coisa, pessoal. Como as correias de acessórios teve a evolução, as correias sincronizadoras também tem que acompanhar, tem que ter evolução. E uma delas que a Daico lançou foram as correias HT. Correias HT é aquelas correias que tem os dentes brancos, que é equipada em alguns veículos. Não são todos, tá? São, por exemplo, Fiat Toro, Amarok, Ducato Multijet, Cruze, Up, entre outros motores. É equipado com essas correias HT, correias essas que são as correias para uma altíssima quilometragem. Uma média de troca de quilometragem de uma correia convencional, isso só não vale para aqui porque realmente aqui a contaminação de minério é muito grande. Então, claro, varia de lugar para lugar. Isso, cada lugar tem realmente aí suas condições de uso super severas, tá? Então, uma correia convencional, a média de quilometragem é 50, 60 mil km, tá ok? Já uma correia teflonada, a média de quilometragem é de 100 mil km, tá bom, pessoal? É uma correia de uma altíssima quilometragem. A gente até recomenda, se no caso o carro é correia teflonada de fábrica, montar uma correia teflonada na manutenção, no momento da reposição, tá bom, pessoal? Por quê? É uma correia que resiste mais.
Um grande caso que acontece é os motores Ford, os motores Sigma. O que acontece nesses motores é que a correia tem a mesma quantidade de dentes, mesmo perfil, mesma largura de uma correia dos motores Zetec 1.4 16 válvulas, que é uma correia mais em conta, a correia convencional. Infelizmente, a pessoa acaba montando a correia convencional nos motores Sigma. A correia acaba não suportando. Os motores Sigma é para uma alta quilometragem, pessoal. Então, vai fazer a manutenção, monta sim uma correia teflonada. Não monta uma correia convencional, ok? Mais uma vez, nem indicamos. Se der um problema, a garantia é improcedente de cara. Tá no carro errado, tá bom, pessoal? Então, o motor Sigma tem que ser as correias HT, correias teflonadas, ok? Por mais, mas dá para aplicar, dá para rodar. Pessoal, nem tudo que dá certo no momento vai ter uma vida útil, vai ser bom para o motor, ok? Mas a diferença é só na vida útil? A qualidade da correia, por isso que ela tem uma vida útil maior. Mas, por exemplo, essa HT é para 100 mil. Se colocar outra para 60 mil, 40 mil. Pode ser que ela dure 40 mil, pode ser que ela dure 30. Como a gente desenvolve a correia junto com as montadoras, geralmente as correias teflonadas são correias para veículos que têm um maior torque, por exemplo, realmente tem que manter. Não é só questão de durabilidade, é questão de torque do motor, pessoal. Não é só questão de quilometragem que ela suporta mais, é questão de torque também, ok? Mário, só um minutinho, pessoal. Quando vocês forem fazer uma pergunta, vocês podem levantar a mão para a gente ir com o microfone até vocês, que a gente está transmitindo essa palestra para o YouTube. É só para poder captar a voz de vocês também, por favor. Obrigada. Verdade, eu tinha esquecido. Então, pessoal, realmente a correia para altíssima é mais alta quilometragem, a correia realmente superior, ok? Umas perguntas que sempre surgem: existe para todos os veículos? Não, são para casos específicos. Tem gente que morre de vontade que sai logo de um AP, por exemplo, que tem um AP turbo e tudo, mas infelizmente ainda não temos, é para carros específicos, tá bom? Não só as correias teflonadas, mas vieram outra evolução. Essa foi um passo bem grande, que foram as correias belt-in-óleo. Essas correias belt-in-óleo que também são teflonadas, só que é uma correia totalmente diferente, tá, pessoal? É uma correia para mais alta ainda a quilometragem, porém ela trabalha submersa ao óleo. É uma correia que trabalha imersa ao óleo e ela precisa ter alguns cuidados, principalmente referente à troca de óleo. Colocou qualquer tipo de óleo, vai dar problema. Deixou o óleo virar pinche, vai dar problema, ok? Então, montou óleo que não é especificado pela montadora, o que acontece? Esse óleo, em vez de proteger a correia, ela começa o quê? A agredir a correia. Ela começa a se deteriorar, soltar os pedacinhos. E aí, esses pedacinhos, por estar em contato com o óleo, desce para o cárter, entope o pescador de óleo. Não é só uma correia, não é só uma troca de óleo. É o motor inteiro fundido, porque faltou lubrificação devido à correia ter sido deteriorada por falta de lubrificante correto, tá bom, pessoal? Então, nesses casos, até varia, tem uma variação bem grande, tá? Então, sempre dá uma folhada no manual e coloque exatamente o óleo específico, ok? Tem uma dúvida aqui, ó. Eu levo aqui para ele. Qual que é a sua dúvida? Eu quero saber o seguinte, questão dos aditivos nessas correias. Militec e tal. Muito boa pergunta, obrigado. Pessoal, vamos lá. Questão de aditivos, de condicionador de metais que falam, né? Vamos lá. O próprio óleo que a montadora indica, já vem tudo que o óleo precisa nessas questões aí, tá? Então, quando você coloca um aditivo a mais, um condicionador de metal, para esse tipo de caso, não é aconselhável, tá? Nós não indicamos colocar nenhum condicionador de metal, nenhum aditivo a mais do que é o óleo específico para carros que tem aí correias imersas ao óleo, ok? Então, às vezes, você até protege um desgaste, por exemplo, de um comando, de um virabrequim, de uma bronzina, mas, em compensação, a correia você acaba aumentando o desgaste dela, muitas vezes acaba se desfazendo por completo, ok? Respondi a pergunta? Maravilha. Então, pessoal, cuidado referente à troca de óleo. Romário, e se o cliente colocou o óleo 2, 3 vezes errado e não chegou a danificar ainda? Posso montar o correto? Pode, só que troca a correia, porque se não danificou, ela já está contaminada, então ela vai soltar os pedacinhos, ok? Uma dica que eu até falo para vocês, minha Onix Plus, por exemplo, está tendo muito problema com isso aí, com o óleo errado. Primeiro sintoma que acontece é entupir a bomba de vácuo, tá, pessoal? Aí tem gente que vai lá, troca a bomba de vácuo e vai entupindo.
e esquece da correia. Então, chegou um Onix Plus com a bomba de vácuo entupida, pessoal, vai lá direto na correia. Provavelmente ela começou a se deteriorar e entupiu a bomba de vácuo. Então o cara vai trocando bomba de vácuo até o motor perder o sincronismo ou travar de vez, ok? Então realmente é uma dica aí do dia a dia que a gente tem pegado bastante. Para vocês terem uma ideia, o composto de borracha dessa correia, um dos compostos dessa correia é o Kevlar. O Kevlar é uma aramida líquida, também utilizada em até coletes à prova de bala. Então é uma correia realmente, pessoal, para uma alta quilometragem, uma correia que tem uma capacidade muito alta, só que tem esses cuidados aí referente ao óleo, ok? A questão de só completar o óleo também, a questão de não trocar filtro de óleo, já foi isso aí, tá, pessoal? Vai trocar o óleo, o filtro é a parte mais em conta de uma troca de óleo. Então realmente ele tem que fazer parte ali do conjunto, senão acaba, montou um óleo novo, por mais que é o especificado, o filtro está cheio de óleo velho, deu a partida, aquele óleo velho acaba contaminando o óleo novo, então não vale muito a pena, ok? Outra coisa, principalmente que o pessoal aqui de autopeça, tem muito aqueles clientes que encosta e fala assim, ô, qual que é o óleo mais barato aí? Pega aquele óleo para completar, aí é um veneno mais ainda. Questão de óleo não é por preço, né, pessoal? É por o óleo específico. E aqui está uma correia convencional e uma correia teflonada. Ambas passaram pelos mesmos tempos de teste em dinamômetro, em condições super severas. E aqui está a correia convencional destruída e a correia teflonada intacta. Ah, Romário, é que a correia convencional é ruim? Não, é excelente, até porque é utilizada até hoje. Porém, as correias teflonadas são correias ainda mais superiores, tá bom, pessoal? Então, realmente necessita que seja trocado. Se é um carro original de fábrica com correia teflonada, necessita-se que troque por uma outra correia teflonada, ok? Outra coisa, pessoal, toda correia Daikin tem um tecido protetivo em cima dos dentes. Todos, 100% das correias Daikin, sincronizadora. Esse tecido pode ser em nylon, que é as correias pretas, tá? Com os dentes pretos, ou em Teflon, PTFE, que são as correias com os dentes brancos. E toda correia Daikin, 100% das correias Daikin, tem uma costura, uma emenda, não sei se vocês já repararam. É mais visível nas correias HT, as correias teflonadas, que é mais visível porque a correia é branca, então a costurinha preta é muito mais visível. Mas as correias totalmente pretas também tem essa costura. Muita gente acha que é a emenda da correia. Pessoal, correia não tem emenda, tá bom? As correias, essa costura é somente do tecido protetivo. Ah, mas por que tem essa costura? Por que somente a Daikin tem? Porque somente a Daikin no mercado tem um tecido protetivo em cima dos dentes, pessoal. E essa costura nada mais é do que no momento da fabricação. Essa costura, pessoal, é somente para fixar o tecido protetivo na ferramenta. Então as correias sincronizadoras são fabricadas em uma ferramenta chamada mandril, cerca de 1,20 m de altura. Então primeiro é costurado esse tecido protetivo na ferramenta para fixar ele. Logo depois vem uma camada de borracha em cima desse tecido protetivo, envolve uma camada de borracha. Aí esse mandril vai para essa outra máquina onde coloca os cordonéis de fibra de vidro. Esses cordonéis de fibra de vidro é bem interessante. São colocados duplos, só que começa 2 aqui e vai até o final, tá? Então não são vários cordonéis, é 2, só que vai até o final. Um torcido para a direita e um torcido para a esquerda, para garantir o alinhamento da correia. Se fosse os dois para o mesmo lado, ela ia correr para dentro ou para fora, ok? Então, é realmente, se você pegar uma correia, você cortar ela com jeitinho, você vai ver que é um torcido para a direita e um para a esquerda, ok? Tirando dessa máquina aqui, ela vai para essa outra máquina onde é a vulcanizadora, pessoal. É uma alta temperatura e uma pressão muito grande para unir as moléculas de borracha no tecido protetivo e nos cordonéis de fibra de vidro. Quando ela sai dessa máquina, ela sai com algumas imperfeições, excesso de borracha, um pouco a mais ali, um pouco mais aqui. Aí ela vai para essa outra máquina onde faz o quê? A retífica, a usinagem das costas da correia. Então a correia, até o momento, a correia está no mandril ainda e ela é usinada, faz uma retífica das costas da correia, ok? Por isso que você pega a correia sincronizadora, ela é bem lisinha as costas dela. Por causa desse trabalho que é feito logo depois aí que sai da vulcanizadora, ok? As correias belt in óleo, tá, pessoal? Não é esse processo. Então, você pode até pegar, ela tem um tecidinho em cima, quem já pegou aí, ela é tipo, às vezes tá até um pouquinho enrugada, um pouquinho diferente das correias convencionais, tá? Então, muita gente fala, mas Romário, liga lá e fala, eu peguei a correia belt in óleo aqui e tá com alguns pontos meio engiados em cima, é super normal isso aí, tá bom? Tirou dessa máquina, ela vai para essa outra máquina aqui,
Essa máquina aqui, pessoal, é o que diferencia o que vai para a montadora e o que vem para a reposição. Não existe dois tipos de correia. Ah, uma superior para a montadora e uma inferior para a reposição. Não existe isso, tá bom? O que acontece? O que vai para a montadora nessa máquina aqui? É impresso aí o código da montadora, da específica montadora e o lote da correia. E o que vem para a reposição vai impresso o código da Daico. É somente isso aí, pessoal. Só diferencia nisso aí. Mais nada, ok? Então não tem porquê a Daico fazer uma correia superior, trocar toda a matéria-prima e fazer uma correia inferior para a reposição, que tem que atender da mesma forma. Não tem nem sentido isso aí, tá bom? Pois não? Eu gostaria de perguntar, a correia Nitron é feita no mesmo processo que a Daico? Muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Pessoal, a Nitron, por pertencer ao grupo Daico, exatamente aqui também é o que diferencia o que vai ser a correia Nitron e o que vai ser a correia Daico, somente o código. Por a Nitron pertencer ao grupo Daico, é a Daico que fabrica as correias Nitron e é o mesmo processo, ok? Seja correia para montadora, seja Daico ou Nitron, é o mesmo processo de fabricação, tá bom? Só muda o código. Inclusive, às vezes você pega um kit Nitron e vem uma correia Daico dentro, ok? Então é a mesma correia, beleza? Até o momento, pessoal, tem uma correia de 1,20 m de largura, gigantesca, né? Aí ela vai para essa outra máquina, onde corta a correia. Tem uns discos de corte que vai cortar a correia de acordo com cada projeto de montadora, seja 20 mm de largura, 25, 30, enfim. Aí muda cada montadora, cada veículo específico. Então ela é filepada, é cortada, deixa de ser uma única correia, passa a ser um lote inteiro de correia. Quando corta essas correias, é retirada uma do início, uma do meio e uma do fim. Essas 3 correias vai para um laboratório onde é feita uma série de testes, pessoal. Nessas correias, teste de tração, composto de borracha e vários outros testes. Se as 3 correias atender legal no especificado, aí o lote é liberado para fabricação. Para revenda, no caso, ou para montadora. Se uma das 3 correias apresentar qualquer anomalia que seja, o lote inteiro é descartado, é jogado fora, para não correr um risco de chegar a correia com problema no mercado, pessoal. Então, é exatamente esse o processo, ok? Só é liberado para embalar, para comercialização, depois que as 3 correias é passadas no teste, ok? Por isso que a chance de ter uma correia sincronizadora com problema no mercado é mínima, muito mínima mesmo, ok? E toda correia Daico, ela tem um lote de fabricação, pessoal, um lotezinho branco que vem na correia. Isso é bem interessante saber. Esse lote aqui é onde diz o ano que a correia foi fabricada. Nesse caso, 2021, foi fabricado no ano 2021, na semana 53 do ano e no primeiro dia da semana, contando segunda 1, terça 2 e assim sucessivamente, ok? Esse sequencial aqui, 151, 152, nada mais é que a sequência que ela fica aqui no mandril. Então, ou seja, a primeira correia 001, 002, 003, a segunda 004 e assim sucessivamente. Ou seja, toda correia que sai para o mercado são peças únicas. Nunca vocês vão pegar a correia que bate exatamente esse código e esse daqui também. Não vai existir. Pode até bater esse código, mas esse sequencial vai estar diferente. Ou esse sequencial pode bater, mas o código vai estar diferente aqui. Tá bom, pessoal? São peças únicas. Isso inibe falsificação. Nosso índice de falsificação no mercado até o momento é 0. 0 mesmo. Porque é todo um processo tecnológico de fabricação de correia, tá bom, pessoal? Para quem não sabe aí, até mesmo para quem sabe, correias têm validade, tá bom, pessoal? Correias são 3 anos após a aplicação, aplicou a correia, não rodou muito, deu 3 anos, não chegou na quilometragem de troca, recomenda-se que troque essa correia, ou 5 anos em estoque. A correia está lá guardada, quase não utiliza essa correia. Um carro que tem pouquíssimo na cidade. Infelizmente, às vezes, 5 anos não instalou ainda. Ela só não pode ser reutilizada, ok, pessoal? Tem validade, tá bom? Não vale a pena assumir um risco. A gente está falando de correia sincronizadora. E esse lote vem todos, não só correia sincronizadora, mas correias de acessórios também, ok? Outra coisa, sobre código de correia sincronizadora. Isso é bem interessante porque tem gente que até hoje acha que correia sincronizadora se mede assim, ó, por tamanho, né? Pessoal, correia sincronizadora não é por tamanho, tá? Ah, mas eu faço assim, a referência dá certo. Correia sincronizadora é por quantidade de dentes e perfis de dentes, ok?
Por mais que bate o tamanho, questão do tamanho, pessoal, não é maneira de se medir correias. Correias não se mede assim, correia sincronizadora, ok? Nesse caso, toda correia Daico, ela vem a quantidade de dentes escrito no dorso, nas costas da correia. Nesse caso, 168 é a quantidade de dentes da correia, tá? STP8M é o perfil do dente da correia. É isso que determina se o dente da correia é mais redondinho, com um cortezinho no meio, é quadradinho, é retangular. Então tem uma variação muito grande de perfil de dente de correia. Então não adianta ir somente por questão de quantidade. Se o dente não for no mesmo formato do dente da polia, nunca vai casar a correia. Infelizmente ela começa sempre a comer um pouco da correia. Chega um momento que acaba pulando dente, ok, pessoal? Então, muito cuidado. Outra coisa, não pode dobrar a correia ao contrário assim, ó, para contar dente, tá? Quem nunca fez isso aqui, ó, de contar dente de correia? Eu quase duvido aqui, que nunca virou ao contrário para contar o dente. E o pior ainda é que às vezes a gente conta, aí vai contar de novo e muda o dente, né? Fala, aumentou um dente aqui ou diminuiu, né? É misterioso. Mas não pode, pessoal. Você corre mais risco danificar a correia virando ela ao contrário do que confiar no que está escrito na própria correia, ok? Tá na dúvida? Entre em contato com o nosso suporte técnico, tá bom? Nesse caso aqui, ó, 24 milímetros de largura teria correia e o H no final, o que determina se a correia é de HNBR ou de policloropreno, ok, pessoal? Então as correias de HNBR vêm com um Hzinho aqui no final do código. Não só isso, tem outra variação aí que foram as correias SHDD. Correias SHDD são correias que têm dentes dos dois lados, geralmente utilizadas em eixos balanceadores, ok? Hoje surgiu uma dúvida referente a armazenamento de correia, né? A dúvida era o seguinte: por que as correias sincronizadoras vêm em uma embalagem totalmente fechada e não em uma embalagem igual a correia de acessórios, né? Por quê? Exatamente por causa da fabricação, tá, pessoal? Por ser cordonéis de fibra de vidro, se ela tivesse exposta, correria um risco de alguém pegar, dobrar essa correia ou até mesmo empendurar essa correia. O próprio peso da correia corre o risco de vincar essa correia, tá, pessoal? Então, correia sincronizadora não pode pendurar ela em um prego ou qualquer coisa, porque muda a temperatura, o peso vai vincando a correia. Você acaba danificando ela até mesmo antes de utilizar, ok? Então, por isso que as correias vêm em uma caixa totalmente lacrada. Muito cuidado. Se comprar uma correia que a embalagem estiver avariada, já aberta, corre o risco de alguém que não tem essa informação já ter dobrado a correia, já ter feito uma série de coisas e não deu certo. Aí devolve. Quando você compra a correia com a embalagem aberta, se essa correia já ter sido violada, vai estourar a bomba na sua mão. Infelizmente, você tratou a correia com todo jeito, só que infelizmente alguém já dobrou essa correia. Vou mostrar mais pra frente casos de vinco, tá bom, pessoal? Então, correia sincronizadora, lá na Daico, para vocês terem uma ideia, ninguém nem põe a mão para embalar ela. Correia de acessório, sim, é embalado manualmente. Já as correias sincronizadoras, é um robozinho que a gente tem lá, que ele abre a embalagem, coloca a correia dentro e lacra para ninguém correr um risco de um operador dobrar a correia e vincar, ok? Aqui tá a variação, pessoal. Oxi. Tem um ruim aqui. Aqui tá, pessoal, a variação das correias com HNBR e a correia sem HNBR. As correias com HNBR suportam até 120 graus de temperatura. 110 graus, minto. Até 110 graus de temperatura. Já as correias de policloropreno suportam até 110 graus de até 80 graus de temperatura. Ou seja, as correias de policloropreno é utilizada nos veículos até 96. Acima disso, pessoal, os veículos trabalham com temperatura um pouco mais elevada, em torno aí de 95 graus de temperatura. Infelizmente, você corre um risco, montou uma correia de policloropreno nos carros mais modernos, ela vai estar trabalhando no mínimo 15 graus a mais do limite máximo dela. Ela começa a ficar cheia de trinca. Essa trinca começa a aumentar e romper, ok? Então, às vezes é até mais em conta, né? Acontece muito na linha GM, aquelas correias 111. É mais barato na hora de comprar, às vezes o cliente que vem na loja comprar, ele quer o preço, né? Ele leva mais em conta.
mas vocês são os profissionais, então vocês que ditam o padrão de trabalho de vocês, tá bom? Ou seja, carro moderno acima de 97 não pode utilizar correia de policloropeno, ok? E os carros mais antigos, pode utilizar correia de HNBR? O que vocês acham? Pode, não pode? Pode? Pode, tá? E a questão de quilometragem, muda? Permanece? Como que fica? O que vocês acham? Permanece? Permanece. Por quê? Ela suporta mais temperatura, mais caloria e não mais quilometragem, tá bom, pessoal? Então muita gente fala, montei a correia de HNBR no meu carro antigão, vou rodar 100 mil km. Em cima do guincho, qualquer um roda, né? Então muito cuidado, tá? Às vezes, pessoal, nem tudo que é a questão, é mais em conta, dá certo. É o que eu falei no começo. Nem tudo que dá certo realmente é bom para o sistema, é bom para o cliente, ok? Quando você monta a correia errada no sistema, a correia de policloropeno nos carros mais modernos, é isso aqui que acontece. Quem aqui, que é mais experiente há muito tempo, nunca pegou uma correia desse jeito? Direto acontece, a correia é cheia de trincas. Às vezes, é questão de correia errada no sistema. A grande tendência é essas trincas aumentar até a correia se partir, ok? Outra informação, pessoal. Nem todo mundo sabe que quando o carro superaquece, né, ferve, faz-se a necessidade de trocar correia de acessório e correia sincronizadora, tá? É necessário. Muita gente faz o quê? Muita gente faz o quê? Aqueceu, superaqueceu o sistema, né? Vai lá, resolve o problema do arrefecimento e esquece das correias sincronizadoras. Só que ela já foi no limite de máximo de trabalho dela. Foi a mais do que ela suporta. Ela sofreu com esse superaquecimento, ela vai ficar cheia de trinca desse jeito. Às vezes a correia tá nova, o código tá perfeito, só que ela tá cheia de trinca. Se você for ver o histórico do veículo, às vezes já aqueceu 2, 3 vezes, não chegou a queimar junto, de cabeçote, mas o carro já superaqueceu. E aí a tendência é essa correia romper, ok? Então superaqueceu, foi só uma vez, não chegou a queimar junto do cabeçote. Pessoal, a correia tem que ser substituída, ok? Outro diagnóstico... Opa. Uma pergunta aqui do Instagram, da live do Instagram, o Alexandre mandou, boa noite, hoje estava com o Sandero 1.6, 18 válvulas. 8 válvulas, né? 16, desculpa. Tá. 2014, e nele estava correia 6PK 1820, original. No caso, eu posso colocar uma 5PK 1820? Olha, a original desse carro não é 6PK. Não é 6PK, tá? É a linha Renault 1.6, 16 válvulas. É as correias... Que ano que era o carro dele? 2014. Não, é a correia 5PK. Se a correia da Renault, tá bom, a Renault pegou a correia 6PK e montou, mas não é a original desse carro, tá bom? Tem que ser a correia 5PK. E sempre deixar nos carros nacionais a estria interna do lado do bloco sem a correia. Se tá 6PK, eu aconselho ir até uma oficina o quanto antes para trocar essa correia por uma 5PK, porque está correndo um risco de ela acabar desfiando e entrando para dentro da correia sincronizadora, tá bom? Tranquilo? Pessoal, referente desgaste no dorso da correia. Isso aqui ocorre principalmente devido à troca de bomba d'água, a falta de troca de bomba d'água, falta de troca de tensionador, ou até mesmo tensionamento invertido, tá? Ou seja, trocou a bomba d'água, a correia, não trocou o tensionador ou não trocou a bomba d'água, é o que eu falo, não adianta a correia estar nova. Se danificar qualquer outro componente, vai danificar a correia também, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado. Às vezes o cara tira a correia desse jeito e fala, a correia não suportou, derreteu. Realmente, com rolamento travado, vai derreter, tá bom, pessoal? E desgaste lateral da correia. Esse desgaste acontece por X fatores, muitos fatores. Um deles é a questão, mais uma vez, a falta de troca de bomba d'água, a falta de troca de tensionador. A partir do momento que está a correia velha no sistema, mesma teoria da correia de acessórios. Montou a correia nova? Montou a correia nova, pessoal, o que acontece? Vai forçar mais o sistema. Você vai movimentar o tensionador. Infelizmente, às vezes, a bucha que já está com algum desgaste interno vai movimentar. E aí, quando monta a correia nova, vai jogar para fora. Bomba d'água. Acontece muito de deslocar o eixo da bomba d'água. Infelizmente, a correia acaba sendo jogada para fora. Ela começa a desfiar, até chegar o momento que ela acaba se partindo, ok? Linha GM, acontece, não só linha GM, tá acontecendo muito a questão de, aqui deve ser clássico, né? Desgaste de polias.
dentadas. Então, polias, engrenagens, né, das correias sincronizadoras, acontece muito de desgaste, tá bom, pessoal? Principalmente linha GM. Linha GM desgasta que chega a ficar um degrau. Outras vezes não tem nem degrau, mas ela tá desgastada, ficou meio cônica. Infelizmente ela trabalha jogando a correia para fora. Ou seja, questão de ruído de correia, aqui questão de ruído de correia não deve faltar, deve ser todo dia, né? Porque o tanto de minério que tem, então em contato com as correias deve fazer muito ruído. Se a correia está fazendo ruído, pessoal, analisa o sistema, dá uma olhada na correia, ok? Correia 111, correia da linha GM, tá fazendo ruído. Você pode tirar ela fora. Provavelmente, um lado vai estar fosco, normal, trabalhou alinhado, que é a parte de dentro, e a parte de fora vai dar o quê? Brilhando e chanfrado. Se ela não já tiver mais fina, tá? Ela fica chanfrado, porque ela começa a pegar na polia da bomba d'água, começa a desfiar, começa a soltar os pedacinhos. Aí você tira a correia dos motores GM, né? Correia 111 dentes. Além de todo cheio de pó ali da correia dentro da capa, ela tá, às vezes, a metade da correia, às vezes com os dentes chanfrados. Então isso é clássico da linha GM, tá bom, pessoal? Brilho... Opa, tem uma pergunta aqui, só um minuto. Só um minuto. Peraí. E quando a gente faz a troca da engrenagem, da bomba d'água, continua tendo esse desgaste lateral? De qualquer carro você pegou, linha GM? GM. O outro que eu acabei esquecendo de falar. Certo, por exemplo. Acontece muito também. É clássico de linha GM. Quem é mais antigo aí sabe como que é. Questão de folga axial no virabrequim, tá? Essa folga axial no virabrequim também faz desgastar a correia. Toda vez que o cara pisa na embreagem, o virabrequim faz isso, ó. Claro que eu tô fazendo um movimento exagerado, né? Ele dá aquele jogo axialmente. Infelizmente, a correia dá aquela sambada. Isso vai acabar desgastando a correia, ok? Não sei se nesse caso aí, aqui por ter muita contaminação de minério, é necessário, pessoal, trocar a engrenagem do virabrequim e a do comando. Não adianta trocar só do virabrequim, tá bom? Por causa disso aí. Mas se na linha GM trocou engrenagem do virabrequim, do comando, tensionador e bomba d'água, ela tem que trabalhar alinhadinho. Caso isso não aconteça, verifica a folga aí do virabrequim, ok? Respondida a pergunta? Tranquilo? Mesmo quando não tem esse desgaste lateral, a Daikin indica a troca da bomba d'água em qualquer situação com correia? Correia sincronizadora, em qualquer hipótese, tem que trocar a bomba d'água. É como um time. Faz parte do time ali. Vamos supor, linha GM. A gente tá falando de linha GM. Trocou a correia e o tensionador. Não tá com desgaste na polia. Você monta a correia nova. Essa polia trava. O que acontece? O motor sai de sincronismo. Deixa de ser uma bomba d'água que custaria 100, 110, 70, depende aí. Não sei qual que é o preço que tá no mercado aqui. Ou de marcas, né? E passa a ser um cabeçote que você vai gastar mais de 2.000, dependendo do caso. Então, pessoal, é necessário trocar bomba d'água. Não só aqui, tá? Isso geral. Não só aqui em Minas. Qualquer lugar. Vai trocar a correia dentada, tem que trocar a bomba d'água junto. Inclusive a Daikin tem kit que vem correia, tensionador e a bomba d'água, tá bom? Pessoal, é necessário. Ah, Romário, é igual o amigão falou aqui. Ah, e se o cliente não quiser trocar? É o que eu sempre falo em todas as palestras. Quem dita o padrão de trabalho de vocês não é cliente não, tá? É vocês. As regras dentro da oficina de vocês, quem coloca é vocês. A partir do momento que você aceita trocar somente uma correia, não trocar uma bomba d'água, você às vezes está sujando sua mão de obra. Por quê? Vai dar problema em qualquer momento. O cliente não volta porque ele fala, ah, foi ele que mexeu e ainda sai falando. É melhor o cliente sair falando que ele é careiro porque quer fazer o serviço correto do que sair falando que o cara fez um serviço por carão. Não vale a pena, pessoal. Coloquem padrão na oficina de vocês, ok?